Olá, muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional, o nosso ambiente diário de prosperidade. É através da constância que nós obtemos os melhores resultados. Nós temos que manter a constância do aprendizado, do conhecimento e da aplicação. Do que adianta eu ter novos conhecimentos e não aplicar na vida? Isso vira o que nós chamamos de obesidade de conhecimento. E obesidade de conhecimento não leva ninguém a lugar nenhum. Porque eu tenho que aplicar na vida. Eu tenho que aplicar. E para que nós possamos aplicar hoje um assunto que é palpável, que é já certo que você pode sair daqui aplicando imediatamente na tua vida, nós vamos ter aqui a aula com o nosso especialista em mídias sociais, em marketing digital, que é a Taline Menezes. Taline estará aqui hoje trazendo assuntos como estruturar e crescer o seu negócio. É uma sequência de aulas que a Taline tem várias aulas gravadas, que começa, tem aulas inclusive, como você criar o seu negócio, como você legalizar, como você fazer com que o seu negócio seja reconhecido, patenteado, registrado, criado o MEI, então tudo que você precisar para seu negócio, para desde começar do zero e principalmente crescer e manter o crescimento, é você seguir as aulas da Taline Menezes aqui. Taline, bom dia, Taline! Vamos prosperar! Bom dia, vamos prosperar. Estão todos me ouvindo? Bem? Estão me vendo? Sim, Estão todos bem também? graças a Deus. Que bom, sejam bem-vindos. Compartilhar aqui minha tela. Minha tela está aparecendo para vocês. Sim. Pronto, vamos lá. Hoje eu trouxe esse conteúdo para a gente poder dialogar. A sala está aberta para você também participar da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre como estruturar e crescer o seu negócio. Então, nós vamos trazer clareza, organização e direção aqui no nosso conteúdo de hoje. É, Isso aqui é o meu mini currículo. Eu sou administradora, também sou empreendedora, é, faço mentorias na área de negócios e marketing. Sou especialista em marketing digital. Atuo com gestão de tráfego pago também, Facebook, Google. Tenho uma comunidade de mulheres empreendedoras, se chama Ela no Topo. Mentorio mulheres empreendedoras. Sou professora também na área de administração e marketing. E a minha missão é ajudar negócios a se organizar, a crescerem e a venderem mais com estratégia. Esse aqui é o QR Codezinho do meu Instagram, que é Taline Menezes MKT. Vamos lá. No nosso encontro de hoje, ela é voltada para pessoas que já vendem, mas que em algum momento se sentem ó, desorganizadas, que muitas vezes não sabem como crescer e precisam aí de uma direção e de um caminho claro. Nós vamos ter três fases, onde nós vamos falar na fase um de direção, na fase 2 de estrutura e gestão, na fase 3 de rotina e mentalidade. Quando a gente fala de gestão e direção, a gente precisa parar um momento para poder fazer uma análise do nosso negócio. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês, e na administração a gente chama de análise SWOT. O que é análise SWOT? Ela é uma análise que a gente faz internamente sobre a nossa empresa e externamente. Nós temos aqui pontos fortes e pontos fracos, que é onde a gente analisa o nosso negócio. Pode ser ele grande, pode ser ele bem pequeno, pode ser ele formal e pode ser ele informal.
onde a gente analisa nesse primeiro quadrante os pontos fortes. Então, depois aí você pode pegar uma folha, um caderno, fazer essa cruz aqui, e aqui no lado esquerdo você vai colocar os pontos fortes. O que que você faz bem, seus diferenciais, seus talentos. E aqui do outro lado você vai colocar os seus pontos fracos. O que que precisa melhorar, quais são as suas limitações, quais são os seus gaps. Então, aqui no lado direito, você vai colocar os pontos fracos. No quadrante aqui do lado esquerdo, de baixo, nós vamos analisar agora externamente. Nós vamos analisar o mercado, é a área que você está. Então, aqui em oportunidades, você vai colocar o que que o mercado oferece, tendências e nichos inexplorados. Aquilo que o seu negócio pode estar aproveitando que você ainda não aproveita. Ainda não colocou em prática, aí dentro da sua empresa. É algo que vai te fazer crescer mais, te gerar mais dinheiro. Então, é uma oportunidade. E aqui nesse último quadrante, do lado direito, você vai colocar ameaças. O que que é um risco? Aqui são os riscos para a sua empresa, para o seu negócio. O que que é uma ameaça aí para você, para a sua empresa? É, você não está no digital, por exemplo, é uma ameaça. É, é você ao aumento da concorrência, o aumento do preço, dos impostos, uma pandemia, tudo isso é uma ameaça para o seu negócio. E aí, depois que você monta esses quatro quadrantes aqui, é o momento de você analisar. Você colocou aqui os seus pontos fracos e aqui você colocou os seus pontos fortes. Aqui dentro dos seus pontos fortes, o que que você tem que fazer? Cada vez mais potencializar esses pontos fortes. E aqui dentro dos pontos fracos que você percebeu, você tem que trabalhar para o quê? Para tornar esse ponto fraco um ponto forte aí no seu negócio, na sua empresa. Aqui nas oportunidades é o momento de você olhar e pegar uma oportunidade e colocar em prática aí na sua empresa. Ah, tem essa outra oportunidade aqui no meu negócio que eu posso estar ganhando dinheiro com isso também. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Ontem eu estava com uma esteticista, né? Que ela tem a própria clínica de estética dela. Ela já faz os trabalhos, mas ela disse que uma oportunidade para ela é criar a mentoria dela, né? Ter um curso no digital para ganhar mais autoridade e visibilidade. Então, isso é uma oportunidade que ela precisa aproveitar. E aí, o que que é a ameaça? A ameaça é a concorrência se destacar, é mais concorrentes, é o preço. É, são as crises econômicas, né, que pode vir aí. Então, a partir do momento que você toma conhecimento sobre todos esses pontos aqui no seu negócio, na sua empresa, o que que você vai fazer? Você vai potencializar os seus pontos fortes, você vai trabalhar para que os seus pontos fracos eles possam se tornar um ponto forte e você vai aproveitar uma oportunidade que tem na sua empresa para você se destacar, se distanciar mais um pouquinho aqui das ameaças e aquilo que era um ponto fraco para você, você venha melhorar para se tornar um ponto forte. Assim você está aí potencializando, crescendo e melhorando o seu negócio, melhorando a sua empresa. Então, essa é uma ferramenta de análise. Outra coisa também que é muito importante você criar para sua empresa, mesmo que ela seja pequena ou informal, é a identidade do seu negócio.
Por que que todo negócio, toda empresa precisa de uma identidade? Porque é a maneira como você vai apresentar. Toda empresa, ela precisa ter a sua missão, o seu propósito. O que que é a missão? A missão é aquilo que é a sua razão de existir. Ela explica por que seu negócio ele existe e para quem serve. Um exemplo que eu coloquei aqui foi criar doces artesanais que transformam momentos em memórias afetivas. Então você precisa ter aí a sua missão, o seu propósito muito claro. Por que que seu negócio ele existe? É só para você ganhar dinheiro? Ou ele tem uma outra missão de levar, por exemplo, o autoconhecimento para as pessoas, fazer com que as pessoas elas possam se conhecer mais e se empoderar mais através do autoconhecimento. Eu vendo bicicletas. Então, a minha missão é tornar a vida das pessoas mais saudáveis através de um esporte, que é o ciclismo. Então, o seu negócio aí, ele tem um propósito e você precisa transcrever isso. O outro ponto que você precisa transcrever é a visão. Onde quero chegar? A visão, ela é o seu sonho traduzido em um destino concreto. Um exemplo, em 2 anos, quero ter uma confeitaria com loja física e 3 funcionários. Então, ela é algo mais palpável, tem um número, tem uma data para você alcançar aí dentro da sua visão. Então, ela dá a esse sonho um destino concreto. E aí, o outro são os valores. O que que é importante aí para você? Como é que você age? Um exemplo aqui, honestidade, qualidade, carinho em cada entrega, né? Os seus valores, ele vai guiar a sua empresa, o seu comportamento, a cultura do seu negócio no dia a dia. Isso aqui parece ser uma coisa assim muito besta, mas se você parar para você criar agora aí dentro da sua empresa, você está criando uma identidade, um jeito de ser. Você está dizendo por que que vocês existem, por que que o seu negócio existe. Você vai estar dando uma visão, que é um destino, né, para a realização aí do seu sonho, do seu objetivo, e você tem valores pelo qual você defende. Então, quando uma pessoa chegar aí na sua empresa, no seu negócio, para ajudar você, vai ficar mais fácil dessa pessoa entender quem é a empresa e como é que ela tem que agir dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, esse é muito importante para você criar, para você pensar aí na identidade da sua empresa, do seu negócio. Oi, bom dia, Taline. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Para a pequena empresa, muitas não fazem essa visão, missão e valores, né? Por diversos fatores, por falta de planejamento, por não saber fazer. O que que vai fazer diferença a empresa ter essas definições bem definidas, bem esclarecidas? Qual a diferença que faz? Pronto, eu vou te trazer um exemplo que me aconteceu ontem. Ontem eu estava conversando com essa esteticista, né? E ela falou assim: Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de contratar uma pessoa para poder me ajudar, que eu preciso aqui na clínica, porque essa pessoa ela não vai fazer do jeito que eu quero. Aí ela falou assim: Mas eu entendo que eu preciso treinar mais ela, só que eu fico com muito medo de os meus clientes não gostarem, não quererem, e aí eu fico com essa dificuldade. E aí, muitas vezes, essa dificuldade ela parte desse ponto aqui, da identidade da empresa.
Como é que você está querendo contratar uma pessoa para te ajudar, se nem você mesmo sabe qual é a tua missão, nem tua visão e nem os valores que você defende? E aí você quer uma pessoa para te ajudar, você quer que essa pessoa ela faça desse jeito, que ela seja excelente, e você não tem uma apresentação da empresa traduzida, né, nesses três pilares, para essa pessoa que está chegando para poder te ajudar. E aí, muito empreendedor, ele faz assim: ah, tá tudo aqui na minha cabeça. E ele não consegue transcrever isso para um papel, para uma apresentação digital, porque isso vai te nortear, vai te direcionar. Por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei aqui na apresentação, em 2 anos. Em 2 anos, quero ter uma confeitaria, loja física e 3 funcionários. Você tendo isso, você tem traduzido aí um objetivo, né? Uma visão onde você quer chegar e você vai fazer com que as suas ações atinjam essa visão. Quando você tem uma missão, você, apesar que a gente quer uma empresa para vender e para ganhar dinheiro, mas a gente também leva transformação na vida das pessoas. Quando você tem valores definidos, isso vai ser o que vai permear aí na tua empresa, no teu negócio, que você não abre mão. Ah, eu não abro mão de um atendimento humanizado. Eu não abro mão de clareza com os meus clientes. Eu não abro mão de trazer inovação aqui para minha empresa. São os valores que você defende aí dentro da sua empresa. Aí tem uma outra coisa que também acontece no negócio. Quando você cria a sua identidade, você vai criar uma coisinha que a gente chama de cultura organizacional, mesmo sendo um pequeno empreendedor. O que que é a cultura organizacional? É o jeito de ser dessa empresa. Aqui no ICP, por exemplo, o pessoal está sempre falando de mentalidade próspera, né? O pessoal aqui nunca fala a palavra tentar, fala a palavra fazer, estou fazendo, estou conseguindo. Então, isso é o jeito ICP de ser, é a cultura organizacional da empresa. Você tem uma cultura lá dentro da sua casa, que a sua família defende, que você defende. Pois é a mesma situação para dentro da nossa empresa, dentro do nosso negócio. Aquilo que a gente defende, aquilo que a gente abre mão, é o nosso jeito de ser aqui dentro do nosso negócio, dentro da nossa empresa. Deu para entender mais, Elvis? Deu sim. Obrigado. Por nada. Alguém quer comentar sobre isso, gente? Tranquilo para todos? Pronto. Outra coisa que a gente precisa, aí na nossa fase um de clareza e direção, é a gente definir aí a nossa proposta de valor. O que que a proposta de valor ela responde? Ela responde isso aqui. O que que você faz de diferente? Porque um cliente deveria escolher você e não o concorrente. Então, a proposta de valor, ela é a resposta dessas duas perguntinhas aqui que eu coloquei para você. A proposta de valor é onde faz você se destacar, é o seu diferencial aí no mercado. Então, você precisa comunicar isso com segurança para cada cliente potencial que chegar aí perto de você, seja no digital ou seja no presencial. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho uma loja de roupa. Não, eu não vou falar da loja de roupa, vou falar do que eu faço. É, eu faço mentorias, né, com empreendedores, com empreendedoras na parte de gestão, marketing e vendas. E aí, eu, Taline, com o meu negócio, eu poderia só apresentar para você assim: ah, eu te ensino sobre marketing.
Vocês acham que quando eu falo dessa forma, eu te ensino marketing, eu estou demonstrando algum valor para você? Não. Não. Mas quando eu apresento o meu negócio dessa forma, eu ajudo você a organizar a sua empresa, a ter mais senso de direção, a controlar para que você aumente as suas vendas e tenha estratégia para crescer. O que que eu estou trazendo para você? A minha proposta de valor, que é o que eu entrego para os meus clientes. Então, essa é a proposta de valor. Ela vai definir aí a sua apresentação, né? Como você se posiciona e o seu diferencial para o público, seja ele no presencial ou no digital. Deu para vocês entenderem? Eu sim. Pronto. Outra coisa também que quando você mostra a sua proposta de valor é que você sai da competição de preço, que isso acaba desgastando bastante, e você entra na cabeça do cliente como algo diferenciado. Você começa a atrair também os clientes certos, né? Quando você não sabe apresentar a sua proposta de valor aí para o seu potencial cliente, a única coisa que ele vai chegar perto de você é ficar falando de preço, é te pedindo desconto. E muitas vezes isso acontece porque você não está colocando em prática a sua proposta de valor. Outro ponto que a gente precisa entender, aí quando a gente fala de fase de clareza e direção, é sobre objetivos e meta. E essa é uma diferença que muda tudo. Objetivo não é a mesma coisa de meta. O que é o objetivo? O objetivo é igual direção. Ele é qualitativo, ele define para onde você quer ir. Por exemplo, quero aumentar meu faturamento e ter mais clientes fiéis. Esse é o seu objetivo. A meta é o quê? É o número, é o prazo. Como é que você vai tornar esse objetivo concreto? Com a meta. A meta, ela é quantitativa. Ela torna esse objetivo mensurável. Um exemplo, quero faturar 5.000 até o dia 30 deste mês. Então, essa é o número, é o prazo, é o quantitativo. Então, quando você tem isso aí definido, bem definido dentro da sua empresa, vai ser mais fácil para você agora alcançar o seu objetivo. E aí é onde vai entrar a nossa outra fase aqui, que vai ser a fase das estratégias. Então, eu tenho uma estratégia, mas para atingir um objetivo e uma meta muito clara que eu tenho aí dentro da minha empresa ou dentro do meu negócio. Trouxe aqui para mostrar para vocês sobre 12 estratégias para crescer o seu negócio. Então, estratégias que a gente precisa estar praticando aí dentro da nossa empresa. Primeira estratégia é do conteúdo. Para que serve o conteúdo dentro das nossas redes sociais? Para nos posicionar. Como é que eu quero fazer captação de cliente se eu não tenho um posicionamento claro dentro das minhas redes sociais? Se eu não mostro para essas pessoas quem eu sou, o que eu faço, os resultados que eu promovo e também não tenho ali para mostrar para elas uma oferta. Se você não pratica esses 4 pontos que eu falei aqui para vocês aí dentro do conteúdo de vocês dentro do digital, dificilmente você vai conseguir captar cliente nas redes sociais. Então, o conteúdo ele serve para te posicionar. Consequentemente, ele cria também para você, na mente aí do seu público, uma autoridade. Você sai ali daquele local que você está escondido,
ou onde você só coloca foto do produto e você começa a construir conteúdos estratégicos para trazer para você uma autoridade para o seu público, para esse público passar a começar a passar a te ver com outros olhos e ele começar a te buscar porque você está se tornando uma autoridade, uma referência para ele. Então, o conteúdo ele traz isso para você e para o seu perfil. O outro também que funciona bastante é o tráfego pago. Tráfego pago é onde a gente paga, né, as nossas campanhas, um anúncio para potencializar a nossa visibilidade. Então, hoje é uma estratégia aí muito importante dentro dos nossos negócios para que possa alcançar mais pessoas. Você consiga vender para outros estados, é, vender para outras cidades. Então, esse é o poder do tráfego pago. Outra coisa também que a gente precisa investir aí dentro da nossa empresa são em boas parcerias. Uma boa parceria que seja tanto bom para você, seja bom para o seu parceiro, seja bom para o cliente, traz muitos ganhos, traz muitos benefícios. Aqui vocês podem fazerem campanhas juntos, né? Por exemplo, a campanha do Dia das Mães, campanha do Dia dos Namorados, e aí vocês podem fazer um combo, uma promoção, algo juntos, e aí vocês utilizam a colaboração, né, dentro do Instagram, fazendo conteúdo juntos. Então, acaba aumentando aí o seu engajamento, acaba aumentando sua visibilidade, dá um retorno muito bom para a sua empresa. Outra também que é uma campanha que ajuda bastante de indicação. Quando um cliente ele já vem, potencial cliente já vem indicado, né, de alguém que fez algum serviço com você ou comprou algum produto e ele gostou muito, essa pessoa ela já vem no ponto para comprar com você, não é isso? Então você pode fazer sim campanhas aí dentro de indicação, você pode premiar o seu cliente que mais indica, que mais traz retorno para você. Você pode pedir, fulano me indica algum parente seu, algum amigo, e assim você vai aumentando a sua carteira aí de leads, de clientes. Outra que funciona bastante, que o pessoal acaba dando muita atenção, é quando a gente lança promoção, lança oferta. Então, isso acaba funcionando bastante dentro do nosso negócio. E uma outra tendência de negócio também que está acontecendo, que eu não sei se você está percebendo, é em relação aos combos. Em relação aos combos, você pode montar aí no seu negócio. Pode ser um combo de serviço, um combo de produtos, e você colocar aí para vender, para ver o que que você mais vende. Com certeza os combos vão sair disparados, porque o combo ele dá uma ideia de que você está é, ganhando mais em cima do valor que você está pagando. Então, essa é a proposta do combo. Outra coisa também que precisa ter no nosso digital aí, nas nossas redes sociais, é a prova social, que é o feedback dos clientes de vocês. O pessoal que tem participado do meu programa de Instagram, eu tenho orientado eles que um dos conteúdos que a gente vai deixar fixado é um conteúdo de prova social. Existe uma sequência ideal de conteúdos fixados que você tem que ter lá no seu Instagram para você chamar logo a atenção de cara
desse potencial cliente, do seu seguidor que está lá na sua rede social. E um desses conteúdos é a prova social. Para que serve? Para trazer confiança, para trazer autoridade para você, para já ter uma pessoa atestando que usou o seu produto, seu serviço e gostou. Então, essa é a proposta aí da prova social. Outra coisa também que eu acabo ensinando é sobre o WhatsApp. O que que acontece dentro do nosso WhatsApp? A gente tem a mania de esperar, fazendo com que as pessoas elas possam vir entrar em contato com a gente. Às vezes eu fico pensando assim, que um empreendedor desse, ele é muito ousado, de achar que o cliente ele vai atrás dele e ele não tem que ir atrás do cliente. Para você vender através do seu WhatsApp, você tem que transformar o seu WhatsApp em um WhatsApp ativo e não num WhatsApp passivo. O que que é o WhatsApp ativo? O WhatsApp ativo, você vai até o cliente. E como é que você pode fazer isso? Simples. Primeiramente, organizando os contatos. Tem muito contato que entra aí em contato com você no WhatsApp que você nem faz o favor de salvar o contato da pessoa e você nem pede para outra pessoa salvar o seu contato. E aí fica lá no seu WhatsApp. Então, o que que você tem que fazer? Primeiro, salvar o contato dessa pessoa e pedir para ela salvar o seu contato. Segundo, lá no WhatsApp Business tem umas etiquetas. Você pode etiquetar esses contatos com novo cliente, né? Ou cliente BO, cliente ativo, cliente inativo, acompanhar. Então, tem etiquetas para você etiquetar aí esses contatos para você ir acompanhando e entendendo a diferença e o momento de cada um. Outra coisa também que você pode fazer é lista de transmissão. Ah, professora, mas eu faço uma lista de transmissão, eu já faço isso. O problema das listas de transmissões é que você pega, reúne todos os contatos em uma lista de transmissão e fica mandando a mesma mensagem para todo mundo. Só que os seus clientes que estão aí no seu WhatsApp, eles estão em momentos diferentes. E isso é muito importante para você entender. Nós temos clientes aí no nosso WhatsApp que são clientes que compraram uma vez com você e nunca mais voltaram. Clientes que estão ativos, que estão sempre comprando com você. E os clientes que ele é potencial, que ele só entrou em contato, perguntou o preço e nunca fechou nada com você. Então, esses são três tipos de cliente que você tem aí no seu WhatsApp e você precisa entender a diferença de cada um. Para o cliente que ele comprou uma vez com você e nunca mais ele voltou, você tem que usar uma estratégia diferente. E a gente usa aqui uma estratégia que eu chamo de remarketing. Você vai novamente buscar relacionamento com esse cliente. Você vai lembrar dele, você vai mandar uma mensagem, você vai perguntar se aquele produto ou serviço que ele adquiriu, ele gostou, né? Como foi a experiência dele. Você vai liberar aí um cupom de desconto, colocar ele dentro de uma oferta, de uma campanha promocional aí na sua empresa. Para quê? Para você resgatar esse cliente. E aí nós temos a outra proposta, que é do cliente do potencial, que ele entrou em contato, mas ele não fechou nada com você. O que que você tem que fazer aqui nesse momento? Você tem que entrar em contato com ele e descobrir o que impediu ele de fechar a compra aí com você, qual foi o obstáculo. E aí, quando você descobrir isso, é uma conversa mesmo sincera com a pessoa que entrou em contato, você vai trabalhar para poder melhorar essa situação. E aí, no seu próximo mês, você corrige isso
aí dentro da sua empresa. E o outro tipo de cliente que a gente falou é o cliente ativo, não é isso? São os seus melhores clientes. Você vai tratar o seu melhor cliente da mesma forma que os outros dois? Não. Esse seu melhor cliente, você tem que dizer que ele é exclusivo, que ele é especial, que é algo personalizado só para ele. É um tratamento totalmente diferenciado. Por isso que as nossas listas de transmissão, ela tem que ser diferentes, porque para cada um é um momento diferente. Outra coisa também é quando você for colocar uma mensagem, uma lista de transmissão, é você nunca falar no plural. Fale mesmo no diretamente com a pessoa. Oi, lembrei de você. Trouxe esse presente aqui para você. Essa mensagem, ela é para você. Oi, tudo bem? Então você fala como se estivesse conversando com uma única pessoa, porque isso tem muito mais chance de ter retorno. Outro ponto também que a gente não pode deixar de falar é sobre atendimento rápido, Hoje é o né? dia de eu ficar na coroa. Quer falar, Cristina? É sobre atendimento rápido. Não tem como a gente não dizer que hoje, se a gente não tiver um atendimento mais agilizado na nossa empresa, isso não faz diferença, faz sim. Porque hoje o público ele tem muito imediatismo. Então, quanto mais você conseguir trabalhar para tornar esse atendimento rápido, vai ser melhor para você fechar vendas e crescer aí o seu negócio. Outra coisa também que a gente precisa adotar dentro da nossa empresa são ações de pós-venda. O que que eu preciso fazer depois que um cliente ele fechou uma venda comigo? Preciso ter um pós-venda, uma mensagem posterior, um acompanhamento, uma liberação de cupom de desconto para ele usar já na próxima compra, para eu já instigar, né, a próxima compra dele. Tenho que ir acompanhando, né, a data da última compra para depois oferecer outras coisas, mandar algumas novidades para ele, conseguir manter o relacionamento com essa pessoa para ela não se ver só apenas como uma venda. Por que que o público ele acaba brigando por preço aí dentro da sua loja? Porque você não tem nenhum diferencial, porque você não faz nenhum pós-venda, porque se você só vende e pronto, e acabou. E aí, se eu estou fazendo só uma compra e com você eu não tenho nada de diferenciado, eu posso comprar em qualquer lugar. É verdade ou não é? Sim ou não? Com certeza. Verdade. Com certeza. Então, esse aí é o pós-venda e sempre bom a gente colocar ele em prática. Outro que a gente precisa também adotar é a escassez. Quando você for fazer a sua oferta, seja ela no digital ou seja ela no presencial, coloque escassez, porque se você não colocar uma data, um limite, um número, essa pessoa ela nunca vai tomar uma decisão e aí ela vai procrastinar até ela sumir e não fechar com você. Trouxe aqui também para mostrar para vocês 5 métricas
que elas são muito importantes para você fazer o controle aí do seu negócio. São essas 5 métricas aqui. O faturamento, que é o total que entrou no caixa no mês. O número de vendas, quantas vendas você fez no período. O ticket médio, que é o valor médio de cada venda realizada. A conversão de quem te contrata, de quem te contata, quem entra em contato e quantos compram. E a recorrência, que é clientes que voltam a comprar de você. Então, essas 5 métricas aqui, elas são essenciais para você estar aí avaliando e entendendo se a sua empresa ela está crescendo ou não. A gente precisa desses números para a gente poder tomar decisões mais assertivas. Senão, vão ser só decisões baseadas no achismo. Trouxe para mostrar para vocês a fórmula do ticket médio. O que é o ticket médio? O ticket médio é o valor médio de cada venda realizada. Quando você entende aí qual é o seu ticket médio, você entende qual é a média de valor que o seu cliente ele tem que estar gastando aí na sua empresa para você bater o seu faturamento que você estipulou aí mensal. Então, você vai pegar o seu faturamento total do mês e vai dividir pelo número de vendas realizadas nesse mesmo período. Então, você vai pegar aqui o faturamento, coloquei aqui um exemplo, 2.000, e dividir pelo número de vendas do mesmo período, as vendas que você realizou no mês. Então, em média, nesse exemplo aqui, 2.000 dividido por 40, o ticket médio é R$ 50. Então, em média, as pessoas gastaram no mês R$ 50 no meu negócio, na minha empresa. Quando você faz essa avaliação aqui do ticket médio, você vai tomar decisões em cima disso. Ah, eu preciso aumentar o ticket médio. Preciso que as pessoas elas gastem não mais 50, mas pelo menos R$ 70 aqui na minha empresa, para me crescer aí o meu caixa, ter uma maior aceleração. E aí você vai adotar algumas estratégias. Toda vez que uma pessoa vier comprar aqui, ela quer levar uma calça jeans, mas eu vou oferecer também uma blusa básica que vai combinar com a calça jeans, um cinto, algo que ela possa levar a mais para ela poder gastar aqui na minha empresa para a gente aumentar o ticket médio. Outra fórmula importante para a gente entender aqui é quantas vendas você precisa fazer no mês. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a sua meta, exemplo, 3.000, e dividir pelo seu ticket médio que você descobriu. 3.000 dividido por 50 dá igual a 60 vendas no mês. Então, eu calculei o exemplo aqui para vocês. Calculei o ticket médio, né, do meu mês passado, do meu mês de abril. Estipulei a minha meta de faturamento agora para o mês de maio. Vou dividir pelo ticket médio que eu tenho. E aí eu descubro o número de vendas que eu tenho que fazer nesse mês de maio. E aí eu vou trabalhar em cima dessa minha meta de vendas. Deu para vocês entenderem, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Pronto. O pessoal sempre pergunta: ah, eu não sei como fazer precificação. Sua precificação, você precisa fazer isso aqui. O que que você tem que fazer num primeiro momento? Toda vez que você for colocar um preço no seu produto ou aí no seu serviço, no primeiro momento, você vai levantar todos os custos. Um exemplo, matéria-prima, embalagem,
gás, transporte, tempo, plataformas, né, que você paga, que você investe, tudo que você gasta para entregar o produto ou serviço. Então, a primeira coisa que você vai fazer é levantar os custos. Custos. O segundo, o que que você vai fazer? Definir a sua margem de lucro. O lucro, ele não é o que sobra, é o que você decide ganhar. Então, aí você vai estabelecer uma porcentagem justa sobre os custos. O mínimo aí, 30%. Você pode botar 30, 40, 50, 60, 70, mas também sempre avaliando o que que o público também pode pagar, tá bom? Não adianta você colocar, eu quero uma margem de lucro de 300%. As pessoas vão pagar realmente isso? O público pelo qual você vende. Então, avalie também esse ponto, tá bom? Então, você coloca aí a sua margem de lucro, e aí você vai calcular o preço final, que é o custo total, que é o levantamento de todos os custos, mais a margem de lucro, que é igual ao preço de venda. E aí você vai estar sempre revisando esse cálculo. Por quê? Porque as coisas elas mudam. Quem trabalha com comida, por exemplo, os preços das coisas estão sempre mudando. Então, o seu preço ele também vai se reajustando. Ok, entendido? Sim ou não? Sim, Essa entendido. Etalinha, se defina a sua margem de lucro. Aí colocou assim: lucro não é o que sobra, é o que você decide ganhar. Mas aí você assim colocou 30%. No caso, esse lucro, eu não entendi. É o que eu vou ganhar, é o meu lucro sobre o meu trabalho, meu serviço, né? Valorizar o meu trabalho durante o mês, ou é o lucro do produto? Assim, a margem de lucro que eu vou aplicar no produto. É Eu não a entendi. margem de lucro que você vai aplicar no produto. A gente está falando aqui de precificação, ok? Tá bom, entendi. Vamos lá. É, Eu trouxe aqui também um modelo de planilha básica, simples, que você tem que estar fazendo aí no seu comercial para você começar a se organizar. Você pode pegar um caderninho. O caderno ele é o mais simples e acessível, mas pelo menos eu sugiro que você faça isso de maneira mais online. Se não dá para fazer de maneira online, aí você faz no caderno. Mas se der, use aí uma planilha para você anotar data, produto ou serviço que saiu, o valor, né, desse produto ou serviço, a forma de pagamento e o canal de venda. Uma planilha simples aqui como essa, eu posso fazer algumas avaliações. Por exemplo, aqui na forma de pagamento, eu consigo descobrir se o pessoal está comprando mais no Pix, ou no dinheiro mesmo ao vivo, ou no cartão. Cartão é a prazo. Digamos que eu percebi que estou vendendo muito no cartão, no a prazo. Aí eu começo a mensurar, será se isso está me compensando, né? Será se os juros também da maquineta tá corroendo o meu dinheiro? Então, uma planilha como essa, a gente já consegue fazer várias avaliações. Outra informação importante que eu consigo descobrir bem aqui é o meu canal de vendas. A pessoa ela está chegando através de qual canal? Do WhatsApp, é indicação, é pelo Instagram. E aí, quando é no final da semana, no final do mês, eu consigo avaliar qual é o meu canal de venda que está trazendo mais retorno. E aí eu vou investir cada vez mais nesse canal de venda que está trazendo para mim mais retorno. Então, aqui já tem um modelinho básico para você se organizar. Sobre aplicativos, eu tenho aqui algumas sugestões para que vocês possam aí pesquisar e ver o que que fica melhor para você.
que eles são aplicativos de gestão mesmo comercial, gestão de estoque, que é o Granatu, o Nibble, o Ponta Azul, e também tem o Jarbas. Falei acho que ano passado um pouquinho sobre ele, e aí deixo esse nome desse outro aplicativo para que vocês também possam ir atrás e ver o que que fica melhor para vocês, ok? É, Só para a gente finalizar essa parte 2, trouxe aqui para vocês o exemplo da Maria Girassol, o negócio da Maria. A Maria vende produtos artesanais e quer faturar 3.000 no mês. Ela calculou o ticket médio dela, que é 50, e ela descobriu que ela precisa fazer 60 vendas por mês. O que foi que ela fez? Ela fez uma quebra. Ela descobriu que semanalmente ela tem que fazer 15 vendas por semana e diariamente ela tem que fazer mais ou menos 3 vendas aí por dia, em 5 dias úteis, que é de segunda a sexta-feira. Como Maria se organizou? Ela definiu a meta mensal com número e prazo claro. Ela calculou seu ticket médio com vendas reais. Ela dividiu a meta em metas semanais e diárias. Ela escolheu 2 estratégias, né, de marketing, que foi lá o WhatsApp ativo mais a prova social. Ela criou uma rotina diária de vendas e registros e ela revisou os resultados toda semana e ajustava e ajustou o que precisaria ajustar. Qual foi o resultado? Maria saiu do improviso e passou a saber exatamente o que fazer a cada dia para bater sua meta. Para tornar vocês gestores melhores, todo empreendedor ele tem que ter uma rotina organizada. O que que todo empreendedor tem que fazer todo mês? Todo empreendedor, empresário, empresária que se preze, tem que fazer isso aqui todo mês. Revisar faturamento e resultados, definir a meta do próximo mês, escolher ou renovar as estratégias. Toda semana, o que que tem que fazer? Planejar as ações da próxima semana, analisar os números da semana, ajustar o que não está funcionando e todo dia o que você tem que fazer? Atender clientes com excelência, vender ativamente, não esperar e registrar todas as vendas do dia. Quero fazer aqui um exercício com vocês. Bora abrir aí as câmeras, por favor. Eu vou contar uma, duas meses já, e quando for no já, vocês vão falar assim: registrar as vendas todos os dias. Podemos fazer para ver se dá certo? Bora lá? Uma, duas, meia. Vamos abrir os microfones, né? Vamos lá? Uma, duas, meia e já. Registrar as vendas todos os Todos dias. os dias. Todos os Todos os dias. dias. Pronto. Isso é um acordo que vocês têm que fazer com você mesma. Registrar suas Tá? vendas todos os Todos dias. os dias. Essa rotina aqui que eu estou falando para vocês, todo empresário, empreendedor que quer crescer, você precisa estar praticando essas ações aqui mensalmente, toda semana e todo dia. Se você não praticar isso aqui,
você nunca vai entender o porquê que a sua empresa ela não está crescendo, porquê que você não está aumentando os seus números. Outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que muitas vezes o que impede o nosso crescimento é o nosso modelo de mentalidade. Às vezes a gente está muito mais como operária da nossa empresa do que uma dona. A gente não consegue pegar esses números, né? Porque a gente não está registrando e fica decidindo aí no achismo. E gestores de sucesso e gestoras de sucesso eles nunca param de aprender, eles sempre têm um plano e quando erra, não é um fracasso, é uma lição. E evoluir, ele faz parte do processo. A sua grande virada vai acontecer quando você para de trabalhar só dentro do seu negócio e você começa a trabalhar no negócio. E isso faz total diferença. Quero deixar essa tarefa é, aqui para vocês hoje, que é um planozinho de ação. O que que você vai fazer para você tirar as suas coisas aí do papel? Os com Ei, qual queijos. foi o ponto de referência que você pegou para vir para cá, Nildo? Você vai escrever uma ação, né? O que que você vai fazer? Uma ação 1. Descreva aí a primeira ação concreta, pequena e executável. Qual é o primeiro passo que você pode dar ainda essa semana? Depois, a ação 2, o que que você vai fazer? A segunda ação, que complementa a primeira, pode envolver uma estratégia, uma ferramenta, ou uma mudança aí de rotina. E a ação 3, a terceira ação para consolidar o ciclo. Pode ser um hábito de registro, uma análise ou um aprendizado contínuo. Então, vocês vão registrar aí 3 ações. Ação 1, depois uma ação 2 que complemente a primeira, e depois uma ação 3 que complemente aqui essa segunda ação. Então, estou deixando aí esse planozinho de ação para você praticar ainda essa semana, tá bom? Vou tirar aqui um print para colocar lá no grupo, deixar como um lembretezinho para vocês. Turma, vou abrir aqui a nossa sala. Dúvidas, perguntas, complementos? Gostaram do nosso encontro ou não gostaram? Maravilhoso, Taline. Muito boa aula. Esclarecedora. Muito boa mesmo. Parabéns, obrigada. Aline, a aula foi muito boa, porque traz praticidade, né, e traz as ferramentas práticas para a implantação de pequenos negócios. Eu vejo que é um desafio implantar essas ferramentas nesses pequenos negócios. Cada vez mais se torna necessário, né, tomar decisão com base em dados, e esse é um principal desafio. Mas eu acho que com um incentivo de práticas como essa, com um incentivo de estudo, eu acho que a gente vai conseguindo aos poucos. Tudo bem. Oi, Taline. Olá, Oi, tudo bom? pessoal, bom dia. Estou Bom amando, dia. amando essa aula, é tudo que eu realmente busco, que eu preciso aprender, que eu vou aprender. E muito obrigada por todas as clarezas que você coloca aí na sua aula. Só quero pôr em prática. Obrigada mesmo. Bom dia.
Bom Bom dia. dia. Gratidão, Carolina. Para mim tudo é novo e é norteador. Eu precisava muito e vou praticar. Vou me esforçar e eu já consegui. Vida próspera. Muito bem. Você trabalha com o quê, Maria José? Inicialmente estou começando com bolsas artesanais, né? Fazendo as bolsas de corinho, de corvinho. E daí eu quero aprimorar, tomar cursos, aperfeiçoar, para que eu possa oferecer aos clientes bons produtos, né? E para isso eu preciso estar sendo assim uma pessoa estruturada, né? Capacitada para que eu tenha sucesso. Entendi assim. Os meus ainda vacinar. Teve outro dia, mas eu você precisa. Desculpa, gente. Tô na reunião. Excelente para quem já está empreendendo e para quem vai empreender, melhor ainda. Estamos de parabéns com essas orientações. Não é verdade, pessoal? Com certeza. Bom dia. Bom dia. Oi, Thaline. Estou aqui Olá. na empresa aqui com meus colaboradores aqui, ó. Dá para ver? Nós temos um encontro hoje, né? É 2 horas da tarde. Eu vou estar com elas, tá? Exato. Então, suas aulas são maravilhosas. Abriu muito a minha mente, né, como empresárias. E, assim, tem sido resultados positivos. Eu só tenho a agradecer. Gratidão mesmo. Tem sido maravilhoso. Adoro suas aulas. Não perco suas aulas. Muito obrigada. Ah, muito bem, Juscelene. Fica muito feliz de ver aqui o seu feedback. Negreiros, agora eu passo para você. É isso aí, veja aí que todos os comentários, as participações dos alunos, né? Inclusive aí, até para quem disse que não tem um negócio como a Juscelene, mas que entrou e viu que realmente tem muito assunto que é aplicável. Então, o que nós aqui do ICP queremos diariamente é que essas aulas, nós podemos afirmar que são aulas de aplicação. São aulas para nós aplicarmos imediatamente o que nós aprendemos aqui de alguma forma. Porque todos, mesmo aqui que era falando sobre negócios, mas se nós trouxermos para a nossa vida pessoal também, tem algum momento que eu posso aplicar. Se ela trouxe ferramentas de como manter clientes, às vezes eu preciso manter amigos. Eu preciso fortalecer os meus pontos fortes, que ela trouxe aí a análise SWOT. Quais são os pontos fortes do Negreiros? Quais são os pontos que precisam ser melhorados? Então, você vê que em qualquer situação, se pode ser profissional, pessoal, na aula tem algum ponto que eu possa aproveitar. Mesmo que eu não tenha um negócio formalmente. Mas também, a partir do momento que eu não tenho um negócio formalmente e eu aprendo as técnicas, eu ajudo. Eu tenho um amigo, parente, irmão, primo, pessoas da minha família que tem negócios. Então, se eu tenho uma informação, eu posso levar para alguém. E isso daí você vê que, então, assim, a amplitude que abre do leque é gigantesca. Então, o que nós queremos aqui no ICP Academy diariamente é isso. É que você aprenda e imediatamente já saia aplicando de alguma coisa. Como eu falei, né, no início, 1%, deixa eu aplicar aqui. Esse conceito na empresa, não. É na empresa que eu trabalho, vou aplicar. É na minha empresa, é no meu negócio, eu sou MEI, eu sou um profissional autônomo, eu sou um profissional liberal. Deixa eu aplicar na minha vida. Deixa eu aplicar enquanto se aplicar na minha família. Então, quando eu começo a aplicar, aí realmente eu estou tendo uma melhoria. E isso é que nós falamos aqui diariamente da constância. É manter a constância do aprendizado. E sair daqui aplicando. Porque se eu não aplicar, o que é que adiantou eu estar aqui hoje? Só para adquirir um conhecimento que vai virar uma obesidade de conhecimento?
Não, a obesidade do conhecimento não tira ninguém da zona, né, de onde deve chegar. Nós temos que agir. Como agora vocês têm que agir agora, abrindo as câmeras para nós fazer uma foto. Simples assim. Essa atitude é bem simples. Só abrir as câmeras para a gente poder fazer aqui um registro da nossa aula maravilhosa aqui do nosso negócio. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Feliz! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.